Uma conversa, mais uma live, mais um dia. Estou muito contente de conversar com você, cara. Você não tem noção de como eu estou feliz e ansioso. E eu de falar com você, cara. Que alegria estar aqui falando com você sobre um pouco da sua história. Conheci através do... Quero saber da sua história. Sim, vou contar minhas histórias hoje. Eu sou bom contador de história, viu? Eu soube de você através do Bruno Calimã, que é um grande amigo figura. meu, um amigo nosso em comum. Ele, compositor da Domingo de Manhã, deu esse grande presente para a dupla Marcos Bellucci. Não só Domingo de Manhã. Domingo de Manhã, Romântico Anônimo é do Calimã. Eu acho que Eu Era é do Calimã com o Rafa Torres. Poeira da Lua é do Bruno Calimã. Enfim. É um talento, moleque, né, cara? É impressionante. Eu costumo dizer que o Calimã é ET. Eu acho que ele não nasceu aqui. Eu acho que a gente está falando do Calimã, ele já me deu uma entrevista aqui, essa é o número 171, as 171 entrevistas aqui, é uma loucura, e todo dia. Já estou parando, já estou tirando o pé do acelerador um pouquinho. Conversando com ele, a forma que ele coloca o que a gente trata como cotidiano é uma forma muito mágica, a coisa de ET, você tem razão, é um dedinho de Deus ali no cara, porque ele é muito bom. Exato. Quando a gente começa a compor e a gente começa a estudar música, é natural que você acabe ficando um pouco virtuoso. E ser virtuoso nem sempre é bom. Acaba fazendo com que você escreva músicas ou componha canções que nem todo mundo entende ou nem todo mundo absorve. E queira ou não queira, todo mundo quer fazer um bom disco, é lógico. Mas você faz um disco querendo que ele faça sucesso. Você grava uma música, você quer que essa música faça sucesso. Normalmente, o que faz sucesso é o que é menos virtuoso. É o que é mais simples. E eu acho que o Bruno Calimã, ele é muito bom nisso. Enfim, ele é um cara admirável, principalmente nesse aspecto de saber falar da forma mais simples, diretamente com o povo. Domingo de Manhã, ele foi genial. Ele colocou letras e coisas no decorrer da música que eu jamais teria escrito, jamais. Vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho sua infância lá com a dona Constância, seu Laurindo, lá em Barbacena. Lá, quando era criança pequena em Barbacena, mas era Santo André, sacanagem, Santo André. Tô brincando. Como é que foi aquele momento de... Porque ali que eu costumo brincar, é um momento que as portas estão todas abertas, as janelas estão todas escancaradas e qualquer luz que entra é muito marcante na vida de uma pessoa. Como é que foi a música ali na família? Como é que foi aquela relação com os primeiros acordes, primeiras emoções? Como é que você tem lembrança disso? Tenho muito. É fácil falar sobre isso e eu falei, inclusive, poucas vezes sobre isso. Porque como eu tenho uma dupla, a gente normalmente fala de coisas em comum, poucas vezes fala de coisas pessoais, né? Eu venho de uma família de músicos e cantores. Eu venho de uma família que tem gerações tentando fazer sucesso. Eu acho que poucas vezes eu comentei isso. Que resposta, hein, pai? Minha mãe canta e canta muito bem. Todos os meus primos e primas da parte da minha mãe cantam, todos, tá? E as minhas irmãs cantam também. Da parte do meu pai, não. Da parte do meu pai é padeiro. Trabalhava em padaria, diferente. Mas da parte da minha mãe, toda de cantores. Vamos lá. Eu sei que eu tive uma tia chamada Lena, que cantava na época que os festivais faziam muito sucesso no Brasil. Ela era famosa de festivais, ela cantava muito na televisão. E aí ela acabou se envolvendo com drogas nesse mercado de televisão, de cantar, e acabou falecendo por conta das drogas. Isso é irmã da minha mãe. Ela chegou a namorar, inclusive, o Juca Chaves na época. Você sabe quem é o Juca Chaves? Lógico. E ela fez muito sucesso cantando... O menestrel do Brasil, Juca Chaves. Sim, ela fez muito sucesso cantando como calouro, nos programas do Silvio Santos, do Bolinha, do Chacrinha. Pô, chegou a ter visibilidade, então. Muita visibilidade. E aí acabou se envolvendo com drogas, infelizmente eu não cheguei a conhecê-la.
Pós-Lena veio a minha tia Sueli, que inclusive ela tá viva, graças a Deus até hoje. Infelizmente está com câncer, a gente está lá nessa luta, nessa peleja com a minha tia Sueli. E minha tia Sueli fazia parte do trio As Andorinhas. Elas eram empresariadas pelo Valdir Soriano. E a minha tia era a chaveirinho do grupo. Ela era bem baixinha, assim como eu. E ela era a primeira voz do trio. Elas foram as primeiras a gravar. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Cara, Ela que fez história! muito sucesso também, muito sucesso na época, mas infelizmente não acompanhou até hoje. Mas eu me lembro nitidamente, a minha primeira memória forte com a música foi vendo minha tia fazendo muito sucesso cantando no Bolinha. E eu estava internado com bronquite nessa época, e eu assisti do hospital, internado com bronquite, minha tia cantando no Bolinha. Eu acho que esse foi o primeiro despertar da minha vida, assim, eu quero cantar na televisão igual a minha tia. Que legal, cara. Enfim, depois da minha tia Sueli, ainda veio minha prima Daulaine, que canta fabulosamente até hoje. Inclusive, ela cantava Whitney Houston com os 2 pés nas costas. Era bizarro. É mesmo, cara? Chegou a gravar gospel, foi contratada pela Gospel Records, eu acho, na época. Quase fez sucesso no gospel também. Então, assim, minha família foi uma família de muitos quase. Sabe? E eu fui mais um dessa linha sucessiva aí de cantores que tentam o sucesso. E graças a Deus, eu não sei se eu cheguei ainda onde eu gostaria, mas eu acho que eu cheguei em algum lugar. Deus me deu mais do que eu mereço, eu acho. Deus me deu... Eu não vou dizer que Deus me deu mais do que eu sonhei, porque eu sonhei muito em fazer sucesso. Agora, Marcos, olha só, eu tô aqui te ouvindo e pensando. A minha função aqui é costurar a história. Ok. Tá? Você me deu... Eu sei que você lutou muito para chegar onde chegou. A sua história é que você foi, bateu na trave, voltou, desistiu, retomou, teve investidor, teve gente que catucou você, falou assim, para com isso, vai firme que você é bom. Aí, o que me passou na cabeça agora? Nesse período entre o Luciano começar a tentar a carreira e essas histórias de quase na trave da família inteira, isso de repente deve ter ido minando um pouco você. Cara, eu vou fazer outra coisa porque minha tia já quebrou a cara, a outra morreu por causa de droga. Isso, pô, eu acho que deve ter dado um peso para você ruim em um certo momento. Ou eu estou errado? Eu acho que não foi isso. Não foi exatamente as histórias do passado da família. Muito pelo contrário, eu sou um cara muito positivo. Então eu sempre acredito em tudo que eu coloco a mão, pode estar na pior situação, normalmente eu acredito que pode dar certo. Tanto é que quando eu convidei o Belucci para cantar comigo, eu estava vindo do momento de maior desilusão na música que eu tive, e eu acreditava muito na dupla Marcos Belucci. Eu falei, cara, se você for uma dupla comigo, rapidinho a gente vai conseguir um empresário e vai ter uma chance. Eu sempre falei isso pro Belucci. O meu problema quando eu desisti da música foi outro. Eu vou explicar um pouco, também nunca falei sobre isso. Vou tentar falar da melhor forma possível, porque eu não gosto de entrar em detalhes quando se toca nesse ponto. Antes da dupla Marcos Belucci, eu tive 2 duplas. E uma delas foi uma dupla que me deu muito, fez muito mal para mim. Eu convivi com uma pessoa que não valia a pena de modo algum. E assim, eu pensava de um jeito e essa pessoa pensava totalmente de outro jeito. Vou te dar alguns exemplos. Quando eu formo algum trabalho, o que eu penso? Eu vou construir tijolo por tijolo uma carreira para um dia, quem sabe, eu conseguir ter um ônibus próprio. Porque o artista sonha em poder andar naquele ônibus com a cara dele. Quem sabe um dia eu vou conseguir fazer vários shows. E essa outra dupla que eu tive pensava totalmente ao contrário. Quando a gente conseguia alguém para investir na carreira, a primeira coisa que ele queria era ter um carrão e ter um ônibus com a cara dele para andar. Era já andar vestido de artista 24 horas, tirar foto por aí e ter o status de artista. Para falar bem a verdade, até hoje eu meio que cago para status de artista. Quem me conhece aqui de São Caetano sabe que eu ando na rua de bermuda, chinelo, boné e camiseta. Eu ando de moto elétrica e até pouco tempo eu andava num carrinho simples.
blindado porque eu só prezo pela minha segurança. Então eu sou o tipo de cara que cago para status. Tipo, roupa de marca, coisas mais caras, eu não tô nem aí para isso. Eu quero estar bem vestido, eu quero me sentir bonito, eu tenho vaidade. Não tem nada a ver vaidade com coisas caras. Então, esse cara, essa outra dupla que eu tive, minou meu psicológico de um jeito inacreditável. Deixa eu ver até onde eu posso ir com esse assunto, porque eu não, mas você está sendo muito educado, muito sutil, tá ótimo. Vai por esse caminho que tá bom, Marcos. E eu tive alguns problemas, eu vou te dar um exemplo. Na época, passava aquela novela A Favorita, lembra? Lógico. E tinha as duas, tinha uma dupla, tinha tipo uma dupla sertaneja, que era a Patrícia Pilar e a Cláudia Raia, e uma delas era muito maldosa, fazia coisas muito ruins. E essa minha outra dupla parecia muito aquilo. Inclusive eu pensei, gente, a gente pensa que não existe esse tipo de coisa de novela, existe. Então houveram coisas de mau caráter, coisas que até hoje, quando eu lembro, me fazem muito mal. Por isso eu não gosto de tocar nesse assunto. Perfeito, mas ficou claro. Ficou claro, né? Coisas muito pesadas que eu não vou falar, porque se eu falar, inclusive, vai reverberar de uma forma que eu não gostaria. Não, então, mas ficou claro. Isso foi o que fez com que eu largasse a música. Primeiro, a música não era suficiente para pagar minhas contas. Eu ganhava dinheiro como compositor, porque eu estourei primeiro como compositor, depois como cantor. Sim. Então, eu gostaria de esse ponto de você começar como compositor, ou começar a ganhar uma visibilidade como compositor, porque antes disso você foi para coral de igreja, você cantou nos barzinhos, quer dizer, você ralou. Coral da igreja era uma questão mais prazerosa do que financeira, mas barzinho é relação, cara. Barzinho é relação, não é para qualquer um, não. Aquilo ali é brabo. Paga mal, come mal, dorme mal, o nego não respeita, vem um bebum, bota o dedo na cara, tá na cara ali pra mim, tem que dar uma porrada. É um saco, bicho. Então, e aí, a junção de tudo isso da música, e eu fui pai muito novo, tinha já filha para criar, a junção de tudo isso, dessa desilusão do relacionamento de dupla que eu tinha na época, juntando que aquilo não me dava dinheiro, eu perdi aniversários e mais aniversários da minha filha, eu perdia festas de pai, de mãe, de irmãos da minha família, eu perdi, na época, a formatura de faculdade da Lu, que é minha esposa hoje. Sabe, eu perdi coisas que a conta não batia, não valia a pena. Então, isso fez com que eu largasse a música, e eu sempre fui muito empreendedor, Du, muito. Quando eu larguei a música, eu comecei a comprar e vender carro, e peguei uma empresa que meu pai tinha que não estava indo bem, comecei a administrar. Comecei a ganhar dinheiro. Vendendo e comprando carro. É mesmo, cara? És um bom... Marcos, é um bom vendedor? Você é um bom vendedor? Porque para vender carro, o cara tem que ser bom, cara. Sempre fui muito bom em relacionamento e sempre fui muito bom em venda. Sempre tive essa facilidade. Peguei a empresa do meu pai que estava indo pro buraco, uma empresa de artigos infantis, vendia, fabrica até hoje, tá? Macacão infantil, pagão, mijão, essas coisas. Meu pai não estava muito bem na época, a empresa, não que estava indo pro buraco, mas não estava vivendo um momento muito legal. E aí eu comecei a administrar a empresa do meu pai, a empresa do meu pai começou a tomar forma, começou a andar um pouco melhor, e comprando e vendendo carro. Ganhei dinheiro, tava andando de carro do ano. Aí, legal. Tava morando na Avenida Sapopemba. Você é da onde, Edu? Eu sou de Vitória. Então você não vai conhecer. Aqui em São Paulo, a maior avenida da América Latina se chama Avenida Sapopemba. E é um lugar do extremo leste de São Paulo, de classe média baixa, e eu morava na Avenida Sapopemba. E trabalhava embaixo de onde eu morava. E aí, quando eu fiquei longe da música, trabalhando, comprando, vendendo carro, trabalhando com essa empresa do meu pai, eu comecei a falar por MSN na época com o Belucci. Eu já tinha amizade com o Belucci, mas a gente não se falava há muito tempo. O Belucci estava fazendo dublagem, locução e produção. Ele é um excelente dublador e produtor, ele fazia produção de eventos. Só um minuto, você já tinha gravado num disco dele como back vocal nesse período? Já. Porque esse é um ponto muito interessante. Você participou de um disco dele como back vocal e depois você se... E compositor. Você já tinha... Porque você como compositor teve música com Zezé de Camargo e Luciano.
Você teve música com quem? 2 músicas com o Zezé e Luciano, já gravei com o Eduardo Costa, já gravei com o Gustavo Lima, já gravei com o Taime Thiago. Edson Hudson. Edson Hudson, Maria Cecília Rodolfo. Isso tudo sem fama. Isso não era o Marcos sem fama, era o compositor. Já coloquei 2 músicas em novelas da Globo, eu coloquei música na novela Araguaia e coloquei música na novela... esqueci o nome, uma que fez muito sucesso. Desculpa, deixa eu só limpar essa conversa. Isso tudo, como compositor, ainda não tinha feito a dupla com Belucci. Muito antes, muito antes. Isso que é importante. Eu era menor de idade, eu tinha 16, 17 anos, eu já gravava com esses artistas, como compositor. Parabéns. Eu era menor de idade. E naquele momento você não pensou que ser compositor ou não dava um dinheiro suficiente para você viver como compositor? Como a gente vê hoje o nosso querido amigo que ganha uma grana boa de direitos autorais com um monte de música, você não pensou nisso? Bruno Carimã ganha mais que eu fazendo show, meu. Bruno tá bem. Bruno tá com boi na sombra, cara. Mas só tá nós aqui. Bruno tá com boi na sombra, compadre. Vou pedir uma graninha emprestada para ele logo, logo. Tô tranquilo. Daria até para viver como compositor, mas assim como hoje, já existia aquela necessidade de estar viajando para ir compor cada dia com uma pessoa diferente e tal. E eu nunca... enfim, eu era um cara muito empreendedor, eu acho que eu não me contentava com o dia após dia, sabe? A vida do compositor é um dia após dia, depende muito do que ele vai gravar, com quem ele vai gravar, se vai ou não virar música de trabalho do artista. E eu comecei a fazer sucesso como compositor no final da vendagem de discos. A minha primeira música com o Zezé e Luciano foi em 2014, ainda vendia disco. Então, a primeira vez que caiu na minha conta o direito autoral, eu fiquei assustado, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Zezé e Luciano, gravar com o Zezé e Luciano... Estouradaço! Era o número 1. Gravar com o Zezé e Luciano na época era jogar pro compositor, era jogar no Maracanã. Entendeu? Então eu cheguei nesse ápice aí na época e botei uma música na novela que foi a música mais executada da novela na época, então eu ganhei muito dinheiro. Na novela América. Minha música abria e fechava a novela América. Então eu ganhei muito dinheiro. Pra época. Mas isso você vai ganhando, daqui a pouco para. Então, eu não gostava do fator... Os altos e baixos da profissão. A insegurança não te deixava feliz. Pronto, é exatamente isso. A vida artística é isso. Veja, a pandemia trouxe quase o fim da vida do mundo de shows. Mas, graças a Deus, a gente já estava estabilizado. Quando isso aconteceu agora na pandemia, eu e o Belucci, a gente está estabilizado. Então, não estamos fazendo show, estamos de férias, né? Posso dizer assim. Mas na época eu precisava vender o almoço para poder comer a janta. Então era diferente. Mas deixa eu te perguntar um detalhe. Quando você faz o back vocal com o trabalho com o Belucci, você ali sacou que vocês poderiam formar uma dupla? Quando é que você sacou? Porque isso é uma iniciativa sua. Ele tentou fugir de você algumas vezes. Você vem cá, garotinho, vamos conversar, porque acho que vai dar pé. É um feeling. Você teve um feeling, você teve uma sacada. Foi naquele momento lá no estúdio, quando você participou do disco dele como back vocal? Quando é que foi esse momento? Foi lá, exatamente. Inclusive, quando a gente conta essa história, a gente dá risada, porque assim, o Belucci fazia dupla com o filho do empresário na época, e eu formava essa outra dupla aí que não foi muito legal para mim. Mas antes dele formar a dupla com esse filho do ex-empresário, ele estava procurando um segunda voz para cantar nesse disco com ele. Ele estava gravando o disco e procurando um segunda voz. Como ele não achou um segunda voz, ele colocou o filho do empresário, entendeu? Foi o que aconteceu na época com o Belucci. Eu, nessa época, tinha outra dupla, mas eu estava fazendo back vocal para ele, e ele estava gravando uma música minha, e no meu coração, na minha cabeça, só batia assim, como eu queria não ter dupla. Eu ia ser a dupla dele. E vou te falar outra coisa. Se eu tivesse formado dupla com o Belucci naquela época, com aquele repertório naquele disco,
a gente tinha estourado muito mais do que na época de Marcos e Belucci. Que ia ser, porque a gente formou a dupla no sertanejo antigo. O nosso estilo e jeito de cantar tem muito mais a ver com o sertanejo do jeito que era antigamente do que do jeito que é hoje. Ia dar muito certo. A gente ia ir muito longe. Mas não estava dentro dos planos de Deus. Eu entendo completamente. E me sinto muito feliz de não ter acontecido naquela época. Aconteceu no momento que Deus quis. Mas sim. E aí o Belucci me confidenciou depois de muito tempo, depois que a gente já formava a dupla, que na cabeça dele batia a mesma coisa. Ele pensava, cara, esse moleque poderia formar a dupla comigo. Entendeu? Mas não era para ser, já existia essa vontade. Mesmo ele tendo essa vontade naquela época, quando eu convidei ele para cantar comigo pela internet, ele negou 3 vezes. Por isso eu acredito que a dupla Marcos Belucci é bíblica. Entendeu? Porque o Belucci negou 3 vezes e eu fui muito chato. Eu queria muito formar a dupla com o Belucci. Não só porque ele é um grande cantor. Na minha humilde opinião, eu acho que eu não posso falar de mim, mas eu posso falar do Belucci. Na minha humilde opinião, o Belucci é o melhor intérprete do Brasil. Vou te falar por quê. Vou fazer uma crítica minuciosa. Em determinados conceitos musicais, vocais, ele até perde para outros cantores, eu acho. Mas por que eu acho que ele é o melhor cantor do Brasil? No sentido geral, musicalmente falando, o Belucci canta qualquer coisa. Eu, pelo menos, nunca vi um cantor que pode pegar qualquer estilo de música e cantar como se fosse um vocalista do estilo tal. O Belucci, quando vai cantar forró, o Belucci arrebenta cantando forró. O Belucci, quando vai cantar samba, ele arrebenta cantando samba. O Belucci, quando vai cantar rock, chega a ser um sacrilégio por sertanejo. Por quê? Eu vou falar um negócio aqui, fica só entre nós dois. Combinado. Só tem um vocalista do rock que, na minha opinião, canta tanto quanto o Belucci. O Guilherme de Sá, que é ex-vocalista do Rosa de Saron. Sim, um bandão. E o cara canta pra caramba, bicho. Tô sendo honestaço com você. Eu acho que o Gui é o único vocalista de rock que canta perto do que o Belucci canta. Tirando o Gui, com todo respeito aos vocalistas das bandas de rock que tem no Brasil, que tem muitos que são muito bons, eu não tô desmerecendo ninguém. Sim, perfeito, é eu opinião. Só acho que se o Belucci formasse uma banda de rock, ele seria o melhor cantor de rock do Brasil. E o Belucci canta sertanejo. Eu tô te falando sobre o tanto que o Belucci canta outros estilos. Beleza. O Belucci, quando pega pra cantar MPB, sai de baixo, negão. O Belucci arrebenta. O Belucci, quando pega pra cantar, vamos lá, um folk, puta que lá merda. Então, o cara é sacanagem. Eu quis canta muito com ele, não é porque ele é o cara tão divertido quanto ele é. Isso também contou muito, porque eu, quando formei a dupla, eu quis conhecer a família dele, porque eu acho que a família mostra bem quem o cara é. E aí eu quis saber quem o cara era antes, porque pode ser o melhor cantor do Brasil. Se for um otário, se não tiver bons costumes, se não tiver bons conceitos, se não tiver sido um cara bem criado, se não tiver caráter, se não tiver responsabilidade, não dá para formar uma dupla. E o Belucci tem tudo isso. Então, quando agora existe comigo, eu sabia que a nossa dupla teria chance de sucesso, porque o Belucci tem tudo isso. Existe uma diferença, eu acho que você concorda comigo, entre o cantor e o intérprete. Essa diferença que eu acho que resume bem o que você está falando. Acho que o Belucci é um exímio intérprete, né? Ele sabe... E eu acho que outro segredo, segredo no bom sentido, porque o segredo às vezes está no encontro e na oportunidade, né? Eu acho que o segredo da dupla de vocês é a escolha das músicas e a forma que vocês trazem essa música para o romantismo. Quer dizer, porque se a gente tirar o selo sertanejo e falar esses caras são MPB, vai. Se você tirar o selo sertanejo e falar esses caras são românticos, vai. Entendeu? É porque nós no Brasil temos a mania de botar as pessoas em prateleiras para ficar mais fácil para entender quem é quem. Ah, aquele é roqueiro, aquele é... Né? Isso é coisa do passado, quando você tinha que entrar numa loja de disco e perguntava assim, sertanejo, onde é que fica? Ah, fica ali. Rock and roll, onde é que fica? Fica ali. E acho que isso já mudou em função desses momentos todos. Agora, uma coisa interessante, eu acho que está muito ligado
na personalidade de vocês dois é o fato de que, historicamente, a música sertaneja é formada, a dupla sertaneja, formada por parentes, por irmãos. São poucos aqueles que não são irmãos. Vocês não são irmãos, mas vocês têm uma relação, nos passam uma harmonia, um respeito, uma amizade, um amor de irmão. É verdade. Nós somos muito amigos mesmo. A gente tem problemas. É claro que a gente às vezes discute, discorda. Além da nossa amizade, nós temos uma sociedade. Uma dupla sertaneja é uma empresa onde eu e o Belucci somos sócios, eu, o Belucci e o Bissa. Então existe isso, mas nós somos amigos. De verdade, não é fachada. Eu falo com o Belucci, Edu, todos os dias. Seja por assunto de trabalho ou não. É bizarro isso. A gente está num hotel para fazer show, um está no quarto do outro em determinados momentos para conversar sobre assuntos diversos. Quando o Belucci tem algum problema, alguma coisa, ele não deixa, ele não tá em paz por algum problema, o Belucci liga para mim. Se eu tenho algum problema aqui e tal, eu falo com o Belucci. O Belucci é meu amigo. Então, eu acho que isso transparece, isso é verdadeiro. Eu tenho muito orgulho disso, inclusive, determinadas coisas eu até deixo de fazer junto com o Belucci, já por prezar esse relacionamento que eu tenho com ele. Por exemplo, negócios fora da dupla, a gente praticamente não tem. Eu acho que exatamente por prezar essa amizade, para que algo fora da dupla não venha talvez um dia estremecer a relação tão legal que eu tenho com o Belucci. Então, isso é real mesmo. Eu acho que eu sou o único que posso falar mal do Belucci, porque conheço ele bem pra caramba, e vice-versa. Então, assim, se alguém vier falar mal do Belucci pra mim, não vou deixar, eu vou defender. Eu posso falar mal dele, porque eu convivo com ele, então eu sei quem ele é, os defeitos e as virtudes que ele tem. E eu acho que a amizade é isso, pelo menos eu acredito nisso. A amizade é o seguinte, você tá errado, deu problema com você, você vai sair na porrada com alguém, você tá errado. Eu tô junto, nós dois sair na porrada com essa pessoa. Mas depois eu discuto com você, ô babaca, olha a besteira que você fez. Tô junto, aí quando acabar a pancadaria, eu vou pegar ele de canto e falar, você é um filho da... Entendeu? Amizade é isso. É isso mesmo. Agora vamos falar sobre topo de sucesso. Vocês trabalharam muito para chegar onde vocês chegaram. Muito. Vocês estão num estágio céu de brigadeiro, mar de almirante, vamos seguir. Mas é muito difícil se manter. É muito difícil se manter, cara. Sim. Só sobre o céu aí que você falou, não é bem assim, porque eu costumo falar sobre isso. Agora na pandemia, as pessoas estavam me perguntando exatamente sobre isso, tipo assim, porque a divulgação também acaba diminuindo. Você não está divulgando músicas em rádio, você não está rodando o Brasil fazendo show. Quando acabar a pandemia, em que situação vai estar a sua marca? A marca Marcos e Belucci. Aí eu comento, veja, eu acho que o Marcos Belucci já tem uma marca, e isso faz com que a gente venda shows e tenha feito lives corporativas, como a gente está fazendo, pela marca Marcos e Belucci. Isso independe de eu lançar músicas novas de trabalho ou não. Mas o tamanho dessa marca, por exemplo, na minha opinião, tá? Se eu tiver errado ou não, é opinião. Eu acho que a nossa marca ainda não é, por exemplo, da marca de um Chitãozinho Chororó, de um Zezé Luciano, de um Bruno e Marrone, de um Rio Negro e Solimões, que tem muito mais tempo de história musical. A gente ainda tem muito o que construir como marca Marcos e Belucci. Então, existe a responsabilidade de não deixar a peteca cair e de manter o trabalho que a gente tem mantido até hoje. Acho que a gente tem mantido bem. Se eu falar para você de 2014, que foi quando estourou Domingo de Manhã para cá, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, em todos os anos a gente teve uma música ou duas que estiveram lá entre as mais. Não a música do ano. A música do ano foi 2014, que Domingo de Manhã foi a música do ano, e 2015, que aquele 1% foi a música do ano. 2017 nós tivemos Eu Era, que tranquilamente eu acho que ficou entre as 5 do ano, foi muito forte. E eu acho que é isso que é necessário para que uma dupla mantenha uma carreira. Eu falei de 3, mas tiveram várias que tiveram ali navegando entre as músicas mais tocadas.
Mas eu não acho que o jogo da dupla Marcos Bellucci está ganho, não. A gente precisa ter músicas novas. A gente lança agora, a sexta-feira a gente tem uma live no YouTube. Inclusive, todos que estão aí assistindo a gente ao vivo, por favor, estão convidados. E se puder divulgar, é muito importante pra gente que a galera assista essa live no YouTube. E também vamos estar ao vivo na TV Band, nessa live. E lançando a música nova de trabalho que se chama Tudo Indica, com a dupla Jorge Mateus. Que também, na minha opinião, é um dos lançamentos mais importantes que a gente tem na nossa vida, porque lançar uma música com Jorge Mateus é muito importante. Eles são a maior dupla do Brasil hoje. Então eu acho que é um grande lançamento, eu acho que é uma música que tem tudo para fazer muito sucesso. E essa música, na minha cabeça, ela é mais um tijolo nessa construção de carreira que a gente tem feito ano após ano. Por exemplo, você estava conversando esses dias com o Flauzino, eu vi aí no seu histórico, inclusive eu assisti um pedaço, que para mim é um grande ídolo, é um cara que eu adoro. Figuraça, figuraça. E ele considerar o cantando tá sacanagem. O Flauzino tem uma banda que chama J Quest, que é uma marca que, na minha opinião, o jogo é ganho. O Flauzino, se hoje quiser não lançar nunca mais música nova, ele não precisa. Ele vai fazer show até o dia que ele morrer com o J Quest. Mesma coisa, o Roupa Nova. Roupa Nova não precisa lançar música. Ele tem público para cantar até o dia que morrer. Marcos Bellucci ainda tem que lançar música. Eu sonho... Tá, eu entendo esse seu foco. Eu acho que você não está errado no seu foco, que assim, um cara para parar de fazer sucesso, ele talvez tenha que ter 25 hits daqueles fodaço para poder... Né, para poder no setlist ficar confortável, tira 4, bota 3, puxa, aquele que é legal, eu concordo com você. Isso. Mas aí é uma questão de amadurecimento de tempo. Não é questão de o prestígio que vocês têm hoje, é um prestígio no padrão de todas essas duplas que você colocou. Não está longe, não me desculpe, eu só discordo disso. Eu acho que vocês talvez queiram e precisam ter mais tempo, ponto. O resto é tudo igual. Agora, Marcos, lá no começo da nossa conversa, você fez um desenho muito interessante sobre a sua família. Sua mãe, a família, o lado da sua mãe, cantante, com história, com gente cantando, gravando, fazendo, e o lado do seu pai, tropeçando, não sabe nem o que é ré, quanto mais mi. Você não sabe cantar nada. Não é da música. Você tem 3, você tem uma de 21, tem uma de 11, 12 e tem um de 6. Ali tem gente dos 3 filhos, mais pro lado da avó ou mais pro lado do avô? Por hora, eu não consigo muito falar sobre o Léo, porque o Léo tem 6 anos, então ele gosta muito de música, ele quer cantar. Eu percebo que ele já canta mais ou menos num tom. Eu acho que ele vai ser muito da música. A Larissa e a Lisandra cantam muito já. A Larissa canta muito, muito, muito. É mesmo, cara? A Larissa arrebenta. É do tipo que quando abre a boca para cantar, assusta quem tá perto. Mas ela não quer seguir carreira. Ela gosta do trabalho dela e tem seus anseios. Ela, desculpa, ela faz o quê? Desculpa, só para... Ela trabalha com publicidade e marketing digital. É apaixonante. Então ela se apaixona. E ela é uma excelente, sumiu a palavra, olha. Ela trabalha muito bem, ela é uma excelente profissional. E então eu tenho orgulho disso. Ela não quer cantar, tenho orgulho dela, mesmo vendo o meu sucesso, não querer cantar. Tá tudo bem, tá ótimo, inclusive. A Lisandra já fez um filme para o cinema e foi muito bem no filme. Inclusive, ela era filha da Thaís, que é a esposa do Bellucci, no filme. Me deu muito orgulho isso. A Lisandra também canta muito bem, acho que tem o tino para a vida artística, mas é muito nova para eu dizer. E a gente não fica cutucando, vai fazer algo mirim aí para fazer sucesso como criança. Não, como eu sei mais ou menos o que o sucesso traz de bom e de ruim, eu evito empurrar a Lisandra para algo que possa fazer com que ela faça sucesso muito jovem. Cada coisa ao seu tempo. Mas ela canta, e muito bem, a Lisandra já canta muito bem. Eu acho que os 3 vão cantar. Você não passou na sua cabeça em nenhum momento você juntar esse pessoal do sangue da sua mãe, não? Juntar todo mundo, algumas tias,
os filhos, e fazer um trabalhinho, gravar alguma coisinha, sem pretensão, as suas músicas na voz da parentada, algo para... Cara, Nunca passou isso na sua cabeça, não? eu nunca pensei nisso. Você, inclusive, me deu uma ótima ideia de uma hora formar um coral, assim, porque se eu juntar minha família, dá um coral mesmo. Eu acho que tranquilamente eu coloco mais de 20 pessoas que cantam muito bem. Eu acho que daria um negócio bem interessante. É uma boa ideia. Um projeto infantil, algo que o dinheiro fosse para ajudar um instituto do câncer, um combate, sabe? Uma coisa com astral familiar, com energia positiva. Isso é legal, rapaz. Nós precisamos disso. O Brasil precisa de exemplos nesse sentido. Vou pensar em algo desse tipo. Se um dia eu fizer algo assim, você sabe que tem um dedo seu lá no quesito no lance de ter dado essa ideia. Eu acho fundamental. E você, compositor, como é que você está disso? Ou essa vida de palco, show, e te afasta um pouco do compositor? Você gostaria de ser mais compositor? Pós-domingo de manhã, eu larguei um pouco o osso dessa história do lado compositor, porque como eu trabalho muito, quando eu estou em casa eu não quero nem ver o violão na minha frente. Desculpe, deixa eu te falar uma coisa. Nós, a partir de agora, nós vamos começar a ser mentirosos e falar bem do Belucci, tá? Belucci acaba de entrar na nossa live, então vamos mentir, vamos falar bem dele, tá certo? Não vamos falar mal dele, não. Vou parar de falar mal dele. É nóis, Belucci. Ó, Belucci que agora tá na dança dos famosos. É o Belucci. Ei, rapaz, isso vai ser uma coisa... Agora isso muda a cabeça do sujeito, sabe? Eu acho que é legal, porque legal o cara... demais. É legal eu demais. acho. Eu estou muito feliz com isso, muito mesmo, e eu acho que ele vai arrebentar. Sobre o lance de compositor, eu tive altos e baixos no sentido de querer compor mais ou menos. Depois que a Domingo de Manhã estourou, tanto eu quanto o Belucci, a gente diminuiu muito a composição. O Belucci está zoando lá. A gente diminuiu muito por conta do trabalho, a gente acabou ficando com preguiça de compor. A palavra exata é essa. Eu voltei a compor um pouco mais na pandemia, porque eu tenho um sobrinho que está compondo muito, está arrebentando. Acho que ele vai ser um grande compositor no futuro. E ele tem me convidado para compor com ele. Ele falou, vou ir na sua casa compor com você. Ele fica me cutucando. Então, por exemplo, agora na pandemia, eu acho que eu já fiz mais de 30 músicas novas. A maioria com o meu sobrinho. Tenho boas músicas, já estou fazendo os demonstrativos e tal. E acho que tem uma coisa boa aí guardada na manga de música nova. E estou gostando de voltar a compor. Eu vou fazer muito mais de agora para frente. Independente de gravar as músicas ou não, é um prazer compor, é um prazer ter obras novas e tal. Eu tenho um histórico já gravado muito legal como compositor, mas eu acho que eu preciso sempre estar compondo, porque a criação, ela aguça a mente, ela aguça coisas que eu não posso deixar de fazer, deixar de compor. Eu tenho orgulho quando uma música minha é gravada, seja por quem for, entendeu? Eu acho também que você, ao compor, ao você exercitar o processo de composição, você começa a avaliar melhor as músicas que chegam até vocês. Sabe? Com certeza, o compositor ele tem mais visão do que é bom ou do que não é bom. Quando a gente escolhe repertório, a gente precisa usar o nosso lado compositor para escolher o que a gente vai gravar. E eu acho que o Belucci também é compositor. Eu acho que a gente não errou tanto na nossa carreira por conta disso. Por ter esse lado compositor e saber o que é legal e o que não é legal. Eu acho que esse é o grande segredo de um intérprete, de uma banda, é saber o texto, primeiro ser coerente. Porque isso é muito difícil, viu? Ser coerente, o sucesso faz você, em alguns momentos, ser incoerente. Por quê? O mercado sertanejo, por exemplo, ele navega sozinho e ele dita novos estilos, novos arranjos, novos... Por exemplo, agora o que faz sucesso é bachata. Agora o que faz sucesso é a rocha. Agora o que faz sucesso é besterol. Agora música romântica não faz sucesso.
Então, isso faz com que você procure o que está fazendo sucesso. Você acaba se traindo. Inclusive, quando o Domingo de Manhã estourou em 2014, só dava carro. Era Dodge Ram, era Camaro, era não sei o quê, e só a rocha. E a gente, de novo, como sempre, na contramão do mercado. E aí viemos com a romântica Domingo de Manhã, que acabou virando. É meio louco isso. O sucesso e a responsabilidade de manter a carreira faz com que você erre esse tipo de coisa em alguns momentos. E você tem que ter a frieza de não titubear e de continuar navegando no seu barco. Porque o seu público gosta de consumir o que você leva para ele com verdade. E quando algo que você faz é mentiroso, o seu público, tem várias fãs aí, pessoas que a gente ama, que acompanham a gente há anos. Quando é uma mentira, as fãs pegam na hora. E a música não anda. Não, acho que esse ponto que você acaba de levantar é fundamental, porque essa é a grande, talvez seja o grande segredo daquela conversa que a gente estava tendo sobre um pouco mais de tempo para que a dupla tenha 25 hits para fazer um setlist sem encheção de saco e parar de se preocupar com qualquer, tem que fazer um sucesso, tem que fazer um sucesso. E ainda, eu acho que ainda assim o artista se preocupa com isso, mesmo quando, por exemplo, você vê Zezé, Luciano, Chitãozinho, Chororó, Bruno Marrone, Leonardo, gente, não precisa mais de hit, mas eles ainda gravam, procuram boas músicas, porque o prazer de fazer... Não vou longe, vou te dar um exemplo. Há pouco tempo não, tem quase uns 10 anos, mas é pouco tempo para o rei Roberto Carlos, quando ele estourou Esse Cara Sou Eu. Ele falou que a sensação, eu queria lembrar, a sensação dele foi de como se ele tivesse estourado a primeira música da carreira. Pô, o cara é o rei, meu. Consagradíssimo, não precisa de mais nada. Não precisa. Ó, o Rodolfo do Israel Rodolfo tá aí também, um abraço, o Belucci tá aí. Como sempre zoando o Belucci, só é o Belucci se ele entra pra zoar o barraco. Mas isso é bom, cara, é bom. Nós queremos ver a performance dele lá na Dança dos Famosos. Ele tá brincando aqui, falando que você parece o Odilon. Parece mesmo. O ator, né? Não sei. O Odilon vai, lógico, conheço bastante já Odilon. Deve ter falado isso, parece muito. Não, eu e o Odilon já fizemos um trabalho juntos, e o Odilon vem e pergunta... bom, eu sou de Vitória, Espírito Santo, o Odilon vem fazer alguns trabalhos aqui, alguém vira pra... Ele conta dezenas de vezes, o Edu, eu gostei daquele negócio que você fez, o Edu. E aí ele chegava assim, Edu, chegou uma hora que eu virei o Edu, tá bom. Comecei a agradecer ele no seu nome. Eu falei, tá bom, meu irmão, vambora, seguir firme. Vocês são irmãos gêmeos de mães diferentes. E ele é um cara que entende de country music como poucos. Não sei se você sabe disso. Não sabia, informação nova. Tinha programas de rádio em cima de country, programas de country. Country americano, o cara sabe tudo de dar show. É um negócio impressionante. E por falar em country, música e tal, na banda, uma pergunta, na sua banda lá, você é o que canta? Não, quem dera, rapaz. Eu só tô mais pra Yoko Ono do que pra John Lennon, meu irmão. A banda existe há 30 anos, é uma banda que toca Beatles, eu faço percussão, faço gaita, faço vocal e organizo a confusão toda. E a banda que tem... nos últimos 26 anos roda o mundo, cara. A gente sai de Vitória e toca pelo mundo afora. Toca na Broadway, toca em Paris, toca em Liverpool, toca na Alemanha. Só em Liverpool, 300 shows. Você tá zoando. Dentro do Cavern Club, onde os Beatles começaram, 65. Você tá zoando. Então a sua banda é animal do Beatles, cara. A gente é legal, redondinha, não é? A gente não bota peruca, não faz nada igual. Para você ter uma ideia, nosso tempo está acabando. Ivan Lins, André Spitzer e Gerry Adriani já foram com a gente para Liverpool tocar. O Andrés é meu parça. O Andrés é fenomenal. Que beleza viajar com ele, fazer... Olha, na sua próxima turnê, quando você for tocar em Liverpool, me convide, que eu vou lá nem que seja para ser hold, tá? Não, você vai para cantar com a gente, pô. Que isso?
Nós temos um projeto em Vitória chamado Sócio de Carteirinha do Clube de Beatles. Uma vez por mês vem um convidado para tocar Beatles com a gente aqui. Estamos parados por causa da pandemia. 108 convidados ao longo de 12 anos. Entre eles... completo com vocês. Aí a gente faz uma hora e meia de Beatles, o convidado vem e faz 30 minutos. Toca lá 8 músicas dos Beatles, toca o que quer. Já veio Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, já veio Tony Sheridan, já veio a turma do rock and roll do Brasil quase toda, né? Eu tive a honra de produzir um show de Paul McCartney em Vitória aqui. E, rapaz, depois eu vou te ligar, a gente vai ter muita hora para contar. Ó, temos um minuto. Eu sou fã dos Beatles também. Temos um minuto. Vamos recuperar a nossa conversa. Live depois de amanhã. Começa que horas? Rapidinho pra gente. 9h45 no YouTube, 10h45 na Band, lançamento do álbum Cumpra-se. Vai ser bem legal a live, não deixem de assistir, avisa todo mundo que a live vai ser excelente. Com o lançamento de música nova com Jorge Mateus. Exatamente. Uma baita música. Marcos, obrigado. Muita paz. Muito obrigado por essa conversa. Foi sensacional, adorei. Eu que agradeço, Quem puder seguir o Clube Big Beatles, segue a gente aí. Um beijo para você, para a família. Um prazer enorme. Obrigado pelo papo, tamo junto. E eu tô ansioso para assistir o show de vocês. Vai curtir. A gente vai tem que fazer um som junto. Vem tocar os Beatles aqui com a gente. Na hora que você quiser, vai ser um prazer. Prazer, meu irmão. Um beijo em casa. Tchau, tchau. Deus, tchau, tchau.